Pensa comigo. O ministro Gilmar Mendes disse recentemente que, graças ao STF, derrotou-se a Lava Jato. Então, a Lava Jato, a derrota da Lava Jato, seria a vitória de quem? Seria a vitória dos réus da Lava Jato. Quem seriam os réus da Lava Jato? Além de você ter Lula e parte do PT, você tinha também parte do empresariado, dessas estatais, dessas multinacionais, Braskem, Odebrecht, sei lá o que, Correia, Petrobras, né, e suas diretorias. E aí por aí vai, né? Então, se existia uma vítima da Lava Jato, eram os réus. E quem salvou esses réus foi o STF. Salvou acabando com a Lava Jato. Segundo Gilmar Mendes, quem acabou com a Lava Jato foi o Supremo. Tá. Agora vamos continuar esse exercício de raciocínio lógico. Hoje, o Congresso está querendo colocar limites no STF, porque percebeu que o STF está extrapolando as suas prerrogativas. O STF se sentiu ameaçado e disse: acabou a lua de mel com esse governo, acabou a lua de mel com esse Congresso. Então, nós temos o parlamento, que é a democracia brasileira, é onde está o povo, onde o povo se faz representar. E você tem um ministro do Supremo que chama esse povo de pigmeus, a maioria circunstancial de um parlamento brasileiro, de pigmeus. Então é claro que você vai ter uma ofensiva agora do Supremo, justamente agora, né, que existe aí um nome que é político, que é ligado a esse governo, que é militante ativo, atuante, indicado para o Supremo. E tendo uma campanha de Gilmar Mendes, do Alexandre de Moraes, né? Então, hoje você tem esse drama aí acontecendo em Alagoas. E aí você tem lá em Alagoas a Braskem, envolvida com a Odebrecht, ou seja, os réus da Lava Jato. Então, se o Gilmar Mendes fez algo pelos réus da Lava Jato, é hora dos réus da Lava Jato fazer algo pelo Supremo. Então, Alagoas, um estado que sempre teve uma presença forte na política, está aí Renan Calheiros, hoje temos o presidente da Câmara, tivemos presidente do Senado, tivemos presidente da República, e hoje temos aí, né, o Arthur Lira, mas temos também um Congresso que está precisando de atenção. Então, eu separei um vídeo bem honesto para vocês entenderem um pouquinho da história do que aconteceu e do que acontece em Alagoas, envolvendo esse problema da Braskem e das minas, né, de sal, gema lá. E você vai entender que isso não é de agora. Em 2018, teve um problema parecido. Por volta de março de 2018, época de pré-campanha, era governo Temer, PSDB já estava no comando, Alexandre de Moraes já estava no Supremo, a Lava Jato já estava sendo esfriada. Então, ali já começou um probleminha. E aí, meu amigo, quando eu falo para você, nós temos que ajudar o Nordeste. Nós aqui, sulistas, eu aqui de Minas Gerais, o pessoal de São Paulo, o pessoal de Santa Catarina, o pessoal do Rio Grande do Sul, o pessoal do Paraná, essa turma do agro aí que chegou com um progresso forte aí, hoje é o carro-chefe da economia, né, que sustenta aí, né, o nosso agro, Mato Grosso, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Goiás, né? A gente tem que ter essa preocupação com o Nordeste. Aí eu chamo o Rio de Janeiro, chamo os capixaba,
Vamos olhar para o Nordeste, porque olha, o problema está no Nordeste. O povo nordestino é refém de uma política, entendeu? Coronelista, porque lá nasceu o Brasil. Os primeiros colonos que vieram daqui de Portugal para o Brasil foram para o Nordeste. Foi ali em Porto Seguro, Olinda, depois Bahia, né? Então a história do Brasil a história social do Brasil começou ali. As capitanias hereditárias. Muitos portugueses que vieram a princípio, segundo dizem, né, eram pessoas que precisavam povoar o Brasil, porque Portugal não tinha uma população ativa muito grande, tinham que mandar para cá pessoas que pudessem ocupar esse espaço. E aí foram ofertados propostas para os condenados, pessoas com pouca índole. Olha, vocês querem liberdade, vocês querem recuperar essa vida de vocês? Vão para o Brasil, vão colonizar o Brasil. Ajude a gente a criar a nossa colônia. Então, um pouco desse karma ficou no Nordeste. Já a posteriori, né, o Sul, o Sudeste, o Centro-Oeste, principalmente, né, já foi uma colonização mais progressista, vamos dizer assim, mais voltada, né, para o desenvolvimento econômico, para o progresso. Não foi em busca, né, de uma salvaguarda de liberdade para construir. Então, ficou muita coisa ainda. O Nordeste e o Norte, que hoje o Norte também é um problema para nós, tem a questão do Pará lá, que estão descolonizando o nosso Pará. Parece que eles estão querendo desabitualizar, não sei se eu estou falando certo, mas estou inventando, desabitar, né, os nossos territórios no Nordeste. Parece que eles querem que a Amazônia seja desocupada pelos brasileiros. Então tudo isso preocupa. Então, agora a gente tem essa briga lá no Congresso e o Supremo não está querendo brincar, está querendo ir para cima para evitar que o Congresso faça isso. Então hoje existe um lobby muito grande para virar senadores, virar deputados. Olha, não vem com esse negócio de CPI do abuso de autoridade, não. Olha, vamos colocar o Flávio Dino lá. Então, essa preocupação desse sistema que está aí, né, que a Lava Jato, na época, tinha denunciado, mas que o Supremo foi lá e matou, abafou a Lava Jato, está aí vivo, né? Está aí vivo. Então nós temos uma preocupação muito grande com essa coisa de, olha, essa crise no Nordeste é agora? Isso lá em Alagoas é de agora? Ou isso é antigo? Ou isso é um grande escândalo, né, imobiliário? Ou isso é como se fosse, né, o que estivesse... Eles acusam tanto aí os palestinos, né? Eles acusam os judeus de expulsar os palestinos, né, das suas terras e criar o Estado de Israel. Mas o que estão fazendo em Alagoas com os alagoanos, né? Ali em Maceió, né, principalmente com aqueles moradores que tiveram que abandonar suas casas, aquele êxodo urbano, aquela desgraça, aquela catástrofe de tirar as pessoas com ofertas quase insignificantes. Isso aconteceu, mas não é de agora, isso vem acontecendo há muito tempo. Então, essa coisa de criar esse pânico, olha, vai afundar o estado de Alagoas, a cidade de Maceió vai afundar, vai virar uma cratera, e aí precisamos de dinheiro emergencial, vamos lá, né, garimpar esses recursos lá nos ministérios. E aí a mídia faz o serviço, né? Todo mundo, é um discurso unissono, é orquestrado, tá certo? Então nós vamos mostrar para vocês, eu fiz um recorte, esse material é bem honesto, tá certo?
Ele tem mais de 1h30, mas eu coloquei ele em menos de 20 minutos, mas eu vou deixar vocês assistirem, tá bom? E aí a gente volta para falar depois, e agora assiste tudo até o final, tá certo? Então eu sou João Paulo Guimarães, esse é o vídeo 153 da CECIP. O que é a CECIP? Comissão Cidadã de Inquérito Permanente. Agora nós somos permanentes. Não dá para brincar com esse povo. A gente tem que ficar aqui, ó, tentando descobrir o que esse pessoal faz por baixo dos panos. Então, nordestino, nós estamos com vocês. Alagoanos, nós estamos com vocês. Povo de Maceió, nós estamos com vocês. Nós, sulistas, agora somos solidários e vocês não estão só. Nós vamos acompanhar esse drama de vocês. E não vamos deixar, né, que usam vocês para fazer um caixa, supostamente a gente entende que querem fazer um caixa, né, dinheiro vivo, para poder virar parlamentares, em cima da desgraça de vocês. Então, esse material que vem agora, ele já foi produzido há muito tempo, parece que tem mais de 2 anos, mas se refere a uma desgraça que já vem há mais de 3, 4 anos. Então, o que vocês vão ver aqui é antigo, não é coisa nova. Preste atenção. Antes, se vocês quiserem dar uma paradinha aí, ó, nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. É com essa chave aí que a gente sustenta essa CECIP, Comissão Cidadã de Inquérito Permanente. Então, se vocês quiserem ajudar a manter essa comissão, é o olho do fiscal, da fiscalização do cidadão sobre, né, os meandros da política brasileira. Nós temos que aprender a conhecer como é que funciona a política nesse Brasil. Então vai vendo. E que o governo na época decretou que aquela área ali seria uma área industrial, já pensou? Um santuário ecológico. A questão ambiental não estava posta nesse momento. A questão ambiental não era um elemento central do planejamento, não existia esse debate. Personalidades, sim, pessoas intelectuais que opinavam, que sabiam do tema, mas instituições e mecanismos não existiam. Então, para a Braskem funcionar, é necessária a viabilidade, e a viabilidade existiu sim. Por quê? Primeiro, com os recursos federais muito grandes. Segundo, com os benefícios fiscais federais, estaduais e regionais nordestinos que subsidiavam essa empresa. Terceiro ponto importante é que a mina de Salgema estava no subsolo onde estava a fábrica. Outro ponto importante é que o porto de exportação na porta da fábrica e a mão de obra muito barata. E a ideia da Braskem, ela foi comprada pela sociedade alagoana, maceioense. Por quê? Porque imaginava com a industrialização e com a diversificação da economia, oportunidades econômicas para a sociedade e para eles também, claro, né? Todo esse drama que nós estamos vivendo neste momento em Maceió tem uma origem casual. Lá no nascedouro da indústria química, tivemos como um fato assim eventual a descoberta dos cristais de sal na ponta de uma sonda que estava servindo a Petrobras. Isso na década de 1940. Então, a Petrobras estava prospectando petróleo na região do ecossistema lagunar de Maceió e, ao perfurar em determinado local, que hoje seria no Mutange, na beira da lagoa, descobriu cristais de sal na ponta de uma das sondas. E aí percebeu-se que em determinada profundidade havia com certeza uma jazida de Salgema. O crime ambiental da Braskem se instalou logo no início da operação dela. Na época, José Geraldo Marques, que era a pessoa que liderava o órgão ambiental, ele não deu autorização da Braskem se instalar aqui nessa região, porque é uma região de restinga, de mangue, muito sensível ambientalmente, mas o governador de então, o Divaldo Suruagi, de ofício, passou por cima do secretário de Meio Ambiente na época e simplesmente autorizou a instalação. No processo de instalação da empresa, nesse momento de decisão da área a ser instalada a planta, houve vozes locais que se opuseram. Inclusive o ecólogo, o professor, doutor José Geraldo Marques, que é uma figura assim muito respeitada,
internacionalmente, inclusive, que foi pioneiro na gestão do órgão, na época era Coordenadoria de Meio Ambiente, e ele se opôs, mesmo sendo um cargo de confiança do governo, teve a coragem, não se omitiu e expôs exatamente a sua visão técnica e do ponto de vista da sustentabilidade dessa instalação. E o professor José Marques, que foi o cara que lá atrás disse que não assinaria a licença para a Braskem se instalar e foi chamado de louco e foi colocado para correr de Alagoas. Esse cara se aposenta pela Unicamp, né? Um respeitadíssimo, e volta para terminar a vida. Quando chega aqui, está o crime instalado. Da maneira como está sendo proposta, isso aqui tem um potencial de dano ao meio ambiente desde o momento da sua implantação até o futuro, quando nós apresentamos um documento onde ficava relevante o perigo de subsidência. Não de uma subsidência, de subsidências. A Braskem é a culpada principal, mas todos os governadores, desde o início da instalação, foram culpados, omissos e quem sabe mais o quê? Porque todos eles se completaram das situações que eram proporcionadas pela empresa. Até hoje, nenhum diretor, nenhum presidente da Braskem foi para a cadeia. Esse processo criminal, ninguém sabe como é que anda. São 57 mil moradores que estão afetados diretamente. E você não tem o processo criminal dessa situação, nós não estamos sequer sabendo se ele existe. 9 pessoas tiraram suas vidas porque não suportaram ver a destruição das suas memórias, dos seus afetos nessa região criminosamente destruída. Porque a partir do momento que a gente sai, que a gente assina o documento que está liberando a casa, a gente não pode mais voltar. Não pode mais. Passa a ser propriedade da Braskem. Cada acordo, entre aspas, desse que é fechado, a pessoa primeiro aceita sair, eles lacram, oferecem um apoio para a pessoa sair, um tal de um aluguel social. Mas a pessoa só consegue fazer isso se entregar o documento. E aí a Braskem passa a ser proprietária do seu imóvel, do seu patrimônio. Juridicamente, o que está acontecendo é um grande equívoco, porque a Braskem, a pretexto de indenizar, está comprando aquela região. A Braskem roubou a minha casa, o meu lugar. Eu não consigo mais passar por lá, porque eu sempre fico pensando assim, né? Gente, esse era o meu lugar em Maceió, tá? E agora é propriedade da Braskem. A Braskem começou com os pequenos. E começando com os pequenos, que têm menos noção de direito, assistência menos técnica, foram fechando acordos pequenos, e criaram números, estatísticas favoráveis. Você vai no Ministério Público e eles dizem assim, não, 90% das empresas estão aceitando os acordos. Mas 3 anos depois, todo mundo já quebrado, todo mundo já falindo, à beira da morte empresarial ou às vezes física. A tendência, e essa é uma estratégia de negócio da Braskem, é matar na unha para quando você já estiver morrendo afogado, salvar você com qualquer migalha. Agora você diz assim, não, e você pode aceitar e você pode não aceitar. Ora, mas como você não aceitar diante de uma situação dessa? Você não tem como não aceitar. Então isso para mim não é um acordo, isso para mim não é uma negociação, isso para mim é uma imposição, isso para mim é um termo de adesão. Ou você adere, ou você não adere e vai perder o seu imóvel. E a gente nunca pensou de acontecer isso aí. Se você pudesse, você não sairia daqui jamais, né? Jamais. Então tem imóveis aqui que você jamais alugaria com R$1.000. E as famílias tiveram que custear parte desses aluguéis lá fora, porque só recebiam R$1.000. O dinheiro está depositado em conta, mas na verdade
os ministérios públicos e defensorias, os signatários desse acordo, deram total liberdade para ela pagar quando quisesse. Então, esse foi um ponto. Ela paga quando quisesse dentro de um período que tanto faz. A princípio 2 anos, mas pode se estender por mais tempo. A Braskem, ela avança, a Braskem, ela faz à medida do espaço que ela está encontrando para fazer o que ela faz. Então, se ela encontra esse espaço, ela vai avançar, né? E pode avançar até o ponto de dizer que não paga mais nada. E nós precisamos de ter ao nosso lado os órgãos de controle, que para isso foram criados constitucionalmente. Não tinha como fazer um acordo e ouvir 4.500 pessoas. Ia demorar assim 5 anos. Você entra com ação para que o juiz declare culpado e, consequentemente, declarado culpado, condena a indenizar. Toda ação coletiva é assim. A sociedade não participou desse termo de acordo. Disso que se chama termo de acordo, porque não é bem um termo de acordo. É um termo de adesão. Porque foi dado à Braskem a prerrogativa dela definir os critérios dela. Quanto ela deve pagar para a realocação de cada família, quanto ela quer pagar para o auxílio aluguel, quanto ela quer pagar pelo dano moral e quanto ela quer pagar por cada imóvel. Se diz que o acordo foi fechado, foi firmado às portas fechadas, porém, nós sabemos que um acordo dessa magnitude, dessa complexidade, não é feito sem ouvir a população. Na verdade, aquela população não foi convocada para sentar à mesa para assinar o acordo. Mas, com certeza, ao longo de 2019 para 2020, foram realizadas diversas reuniões, tanto com a equipe técnica, tanto com lideranças das associações e também com o próprio público-alvo, né? Uma catástrofe que envolve 15 mil imóveis e mais de quase 60 mil pessoas diretamente, fora o efeito secundário. Me chama a atenção e me causa náuseas quando eu vejo uma autoridade chegar na televisão e dizer que 99% das pessoas estão aceitando esse acordo. Mas lógico que vai aceitar, né? Mas o conceito não é esse. O conceito é outro. Você tem que fazer uma pesquisa de satisfação com cada morador para saber se ele está satisfeito ou não com esse termo de acordo que foi imposto de goela abaixo. O valor discutido foi no âmbito jurídico e que não incluía nenhuma opinião da população. Uma aliança bipartite entre Estado e empresas, por melhor que ela seja, não ouviu a população, não sabe as reivindicações da população. Então, nossa luta, no momento, deve se concentrar nisso. Já formação de uma comissão tripartite para fazer a revisão do acordo que foi feito. A Braskem ofereceu para a gente uma indenização miserável, que não dá para mim pagar, nem os funcionários que tiveram que sair da empresa, porque eu não vendi a empresa, eu não despedi os funcionários. Foi a Braskem que me colocou para fora da pizzaria Guanaboca. Foi a Braskem que colocou para fora os funcionários. Ela é responsável por essas dívidas. É importante também colocar que o que é, infelizmente, colocado pelas instituições do Estado e do Judiciário como um acordo, como um salvamento às populações atingidas, é denunciado amplamente pelos moradores atingidos e atingidas como um acordo injusto. Desde o início, o tom que as autoridades deram para esse problema foi o de esconder, o de escamontear, de não tentar deixar chegar a público. Então, quando o Ministério Público Estadual soube dos primeiros relatos da CPRM que a Braskem poderia ser uma das responsáveis por esse problema, que pelo terremoto de 2018, de março de 2018, decretou segredo de justiça para um problema de profundo interesse público. E só no final de 2018, portanto, praticamente 9 meses depois do problema, que o movimento SOS Pinheiro começou a ser criado e deu luz ao problema. E aí eles tiraram o segredo de justiça. Depois de muita pressão, obviamente não poderia ser diferente, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública entrou na questão.
E o que assustou muito a todos os moradores, as entidades do bairro, os empresários, todos, é que quando o acordo foi anunciado, o acordo acabava sendo muito generoso com a empresa criminosa e muito desfavorável para os moradores. É óbvio que se você fizer o levantamento de um aqui e outro ali, você vai encontrar pessoas felizíssimas da vida. O acordo, por exemplo, foi um acordo, num primeiro momento, de um recorte só. Então, o que era proposto para o morador do Mutange, era proposto para o morador do Bebedouro, para o morador do Pinheiro, indistintamente. A pessoa tinha que aceitar sair e depois entrar em processo de negociação. É óbvio que as entidades gritaram contra isso e estão até hoje gritando e denunciando que como que órgãos que devem defender o povo e ser a voz do povo acaba apresentando uma proposta que beneficia mais a empresa que gerou o crime do que a pessoa afetada pelo crime. O Ministério Público, a Defensoria Pública, conseguiu num grande avanço um acordo, né, com a Braskem, que foi homologado pela Justiça, mas não há nada bom que não possa ser melhorado. Esse acordo foi firmado no final de 2019 e muita água passou por debaixo da ponte até então. Esse termo de acordo, na minha visão, é um termo de acordo histórico, tendo em vista que se trata de uma tutela ambiental de forma preventiva. A própria participação da Prefeitura no acordo, que até onde eu perceba foi excluída da negociação. Imagine só, a cidade, que é a principal prejudicada, a questão tributária, a questão ambiental, a questão do transporte público, foi excluída. Um acordo feito unilateralmente nunca poderia ser validado pela Justiça, mas foi. E nós não conseguimos até hoje, em todas as tentativas que a Associação dos Empreendedores fez com os Ministérios Públicos, nunca conseguimos um confronto direto com a Braskem, porque sempre vale o que a mineradora diz, nunca o que nós dissemos. Não foi chamado ninguém. Se fôssemos chamados, teríamos dado uma excelente contribuição. Esse termo de acordo jamais sairia dessa forma. E vou frisar um detalhe claro aqui. Mais do que a população precisava de um acordo, podem pesquisar isso. Quem mais precisava de um acordo era a Braskem, porque a Braskem precisa ser vendida para salvar o resto das empresas da Odebrecht. E ela, sem ter apontado esse passivo, não havia atratividade dos investidores internacionais por ela. A LyondellBasell desistiu de comprar a Braskem por causa do problema de Alagoas, porque ela não sabia o tamanho do buraco, o tamanho do passivo que estava por trás dessa questão. Neste momento, a Braskem atravessa um processo de venda, ou seja, a Braskem, a Novonor, que é a ex-Odebrecht, está sendo vendida e não se sabe o destino futuro, né, das relações que a Braskem tem firmada com todos esses movimentos, o futuro desses acordos, se serão ou não assumidos pelo novo investidor. Eu já fiz contas, eu sou do mercado imobiliário, tá? A Braskem ela está ficando com 3 quilômetros de orla lagunar e em torno de 300 hectares em área urbana, num dos melhores bairros, na verdade, uma das melhores regiões de Maceió. Em valor futuro, em valor presente, se ela fizesse um bairro planejado, ela faturaria 40 bilhões de reais. Ela está provisionando 10 bi para resolver o problema dos bairros em fato relevante na Bolsa de Valores. Mas potencialmente vai lucrar 40 bi quando estabilizar a questão dos solos. Pode demorar 10 anos, 15 anos, mas para uma empresa que está na Bolsa de Valores, isso vira um ativo, não é um prejuízo. A Braskem tem uma presença na economia muito forte. Não somente na economia, mas todos nós sabemos, né? A presença é muito forte na mídia, na política, junto ao governo estadual, junto à prefeitura. Então, os interesses que estão por trás, os interesses bilionários que estão por trás desse problema, impedem que a gente tenha a devida visibilidade, eu não tenho dúvida. É um processo de uma violência física, simbólica, emocional, política, urbanística, ambiental e todos os adjetivos que você quiser encontrar. Se isso trouxe salvação econômica para o estado de Alagoas, a gente tem que discutir. Eu teria que ter os números, que são números sempre muito difíceis de conseguir, para saber
Para quem valeu a pena? Quem se beneficiou? E quem perdeu e quem ganhou? Essa é a pergunta que a gente sempre faz. Quem perdeu e quem ganhou? No primeiro trimestre de 2021, a Braskem obteve recorde histórico de lucro, enquanto 90% das empresas dos 5 bairros estão quebrando, sem receber as indenizações. Está aí o lucro da Braskem. O mundo precisa saber a monstruosidade que está acontecendo em Maceió e em Alagoas. E quem não estiver do lado das vítimas, está do lado do crime, da criminosa Braskem. Nessas pichações, essa frase "a Braskem comprou Maceió", eu acho que ela nem é tão verdadeira, porque ela não comprou só Maceió. Ela comprou Maceió, comprou o estado de Alagoas, comprou a Assembleia Legislativa, a Câmara Municipal, comprou o governo do estado, comprou o Senado Federal e comprou a Presidência da República. Porque, diante do maior desastre tecnológico e ambiental em curso no mundo, na área urbana, nenhuma dessas autoridades estão dando a devida importância. E sabe como é que ela comprou? Comprando mesários pianistas. Será que é verdade? Hein? Porque quando ele comprou o Senado, para comprar um Senado, você tem que fazer maioria no Senado. Concorda comigo? E aí, como o Nordeste sempre está ganhando, o pessoal da esquerda aí, o pessoal da turma do Lula, e a gente sabe, a gente conhece pra caramba esse processo, e ninguém nada melhor do que o Flávio Dino para dizer o que acontece depois das 17 horas, né, Flávio Dino? Que o mesário vai lá e vota quantas vezes ele quiser. E como diz o Gilmar Mendes, o homem que acabou com a Lava Jato, né, que na cultura, né, na linguagem popular da justiça eleitoral, esse fenômeno se chama mesário pianista. E aí, segundo Alexandre de Moraes, para inibir que os eleitores de Bolsonaro fossem votar, porque o Bolsonaro estava crescendo no Nordeste, né, cobrou da Polícia Rodoviária Federal que fizesse blitz no dia 30 de outubro. E aí a turma do PT foi falar: o governo não quer deixar o pessoal do Lula votar. Mas depois a gente descobriu, porque o homem falou, né? O diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, falou que fez isso a mando do Alexandre de Moraes. E agora, depois que o Bolsonaro colocou a água, né, no Rio São Francisco, despejou água para o nordestino, aí o governo Lula assume e fecha a água de vocês. Gente, vocês são um pessoal tão bom, essa turma do Nordeste é um pessoal tão legal. A gente vê esse pessoal falando aí, a gente fala, pô, a gente tem que ajudar o Nordeste, gente. O Sul, o Sudeste, o Centro-Oeste, tem que ajudar a liberar esse povo dessa política rasteira. E agora eles estão querendo fazer esse alarde aí, ó, para ir garimpar dinheiro lá. Será que é para pagar a indenização? Ou será que é para pagar a turma que está querendo votar lá no Senado pela PEC que põe limite no STF? O STF que acabou com a Lava Jato. A Lava Jato que tinha como réu a Braskem, a Odebrecht. Então, gente, eu disse que ia fazer alguma coisa por vocês e estou fazendo. E nós não vamos abandonar vocês, nordestinos. Nós aqui do Sul, né? Aqui, ó, eu vou contar uma coisa para você. Eu, na verdade, eu nasci em Uberlândia. Uberlândia hoje é a segunda cidade mais rica de Minas Gerais, depois de Belo Horizonte. Então, Uberlândia fica no Triângulo Mineiro. E aí,
Já aconteceu de Uberlândia querer separar de Minas, sabe? Não, vamos ficar independente de Minas, nós somos uma potência. É aquele, né, aquele nariz de Minas Gerais que encosta lá no Distrito Federal. Aí eu falava assim, não, vamos continuar sendo mineiro. Mas, de repente, você sabia que se Minas tivesse deixado o Triângulo Mineiro ser um estado, hoje, nós mineiros teríamos 6 senadores lá no Senado. Entendeu? Então, São Paulo, por exemplo, se fosse colocar por população, fala assim, vamos dividir São Paulo em 4 estados. Ah, a população é muito grande, pega o pessoal de Ribeirão Preto, lá São José do Rio Preto, a turma lá de Santos, vamos construir... São Paulo teria mais de uns 12 senadores. Mas não. Hoje o Rio Grande hoje a região sul só tem 3 estados. Então, no máximo, 9 senadores. O Nordeste tem 10 estados. São 30 senadores. Então, você entende por que o mesário pianista faz a festa no Nordeste? Para fazer maioria no Senado. E aí, com a maioria, se elege um Pachequinho da vida. E esse Pachequinho da vida vai virar de quê? O que eles chamam de pano de chão do STF. É capacho. Para não deixar. Então, essa pressão que está nascendo do Congresso hoje, para colocar limites nessa Corte Superior, que acabou com a Lava Jato, que salvou esses réus aí, que agora estão dando essa motivação para ir garimpar dinheiro nos cofres públicos. Ah, mas é para quê? Para indenizar o pessoal? Tá aí, ó. Tem mais de 4 anos. Essa merda começou em março de 2018, época de pré-campanha. Temer estava lá, querendo ser candidato. A Globo toda eufórica, agora vai dar Temer, agora quer dizer, agora vai dar Alckmin, agora o PSDB volta, aquela coisa toda. Maior coligação, maior tempo de televisão. Aí Bolsonaro veio, ó, pum, tirou de vocês. E aí a turma ficou mordida, né? Aí tinha que acabar com a Lava Jato, tirar o Lula da cadeia, trazer o Lula de volta para a campanha, entrar no esquema do mesário e voltar. E agora está aí, usando a Braskem, essa turma da Odebrecht aí, os réus da Lava Jato, para criar talvez um factoide, porque eles falam, vai acontecer, mas não acontece. E aí vai lá buscar dinheiro. Ah, abre o olho, meu Brasil. Política não é para amador. Por isso que eu falo, a Comissão Cidadã de Inquérito precisa ser permanente. A gente não pode dormir. O povo brasileiro não pode dar trégua. E aqui de Minas Gerais, da capital brasileira da liberdade, aqui Minas Gerais, que é um estado de espírito, a gente vai estender a mão a esse povo nordestino, falando, nós estamos juntos, nós vamos avançar com isso aí, nós vamos trazer a democracia plena para esses nordestinos, gente boa, gente bacana mesmo, viu, senhor? Vocês são gente boa, mas vocês estão sendo manipulados aí há muito tempo e a gente quer ajudar vocês a resolver esse problema, tá bom? Então tá aí nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Você é forte e você será forte naquilo que te fortalece. E nós seremos fortes naquilo que nos fortalece. Então, vamos juntos ajudar esse Brasil a entender toda essa engenharia para a gente trazer a democracia plena para esse Brasil. Manter esse Congresso altivo, devolver o parlamento à sociedade brasileira. Mas aí, você tem que sair dessa turma aí. Essa turma aí está vindo quente. Um abraço. Comente, compartilhe, curta, se inscreva no nosso canal no YouTube. Lá no Facebook, nossa turma está bem animada. Meu perfil é João Paulo Guimarães, tá certo? Tem a TV Del Rey no YouTube. E vocês fazem parte desse projeto com a gente. Nós estamos aqui, ó, desde janeiro, nessa lenha. E a gente ainda volta com a questão, né, dos resíduos das CPIs e da CPMI do 8 de janeiro. Um abraço. Compartilha, hein?